Paraíso dos Deuses Demoníacos Capítulo 7 Escolha. Assim como Fan Xiangjian estava se perguntando o que eram as chamas na frente dele, uma enorme quantidade de informações foi transmitida para seu cérebro a partir das chamas. Não eram palavras nem imagens, mas mais um entendimento direto, preenchendo sua mente em um momento, fazendo-o entender o que eram as chamas roxas diante dele. Se você desistir de algo, você ganhará algo em troca. Faça um desejo e, se puder desistir de algo de valor suficiente, poderá obter tudo o que deseja neste mundo. Quase não havia pensamentos redundantes. Gravemente ferido por todo o corpo, Fan Xingjian, que se afogou em desespero, gritou seu próprio desejo diretamente para as chamas. Poder. Dá-me grande poder. Um poder forte o suficiente para erradicar todo o clã Onassis. No momento seguinte, um mal abrangeu totalmente Fan Xingjian. E então foi como se ele pudesse ouvir sua própria voz ressoando em sua mente. Algo estava falando em sua voz. Você não pode pagar o preço por isso. Fan Xingjian franziu a testa e imediatamente lembrou que não tinha quase nada com ele. Como ele teria itens para trocar por poder? Ele perguntou, então o que posso conseguir? O que posso pagar? O que você pode me dar? Algo que pode me permitir destruir todo o clã Onassis. Não houve resposta, mas uma opção apareceu diante de Fan Xingjian, e era a única opção. Obter o mais alto grau de talento em artes de espada do mundo requer abrir mão de 72 anos de vida, o que deixa você com apenas mais 5 anos de sua vida. Ao mesmo tempo, você nunca será capaz de sentir amor, parentesco e amizade, e acabará levando uma vida solitária até a morte, incapaz de procriar ou de ter descendentes. De agora em diante, tudo relacionado à felicidade no mundo humano não será mais da sua conta. Você está disposto a aceitar isso? A voz de Fan Xingjian ressoou em sua própria cabeça. Ah! Sem qualquer hesitação, Fan Xingjian abriu um sorriso. Eu não poderia pedir nada melhor. No segundo seguinte, uma dor desumana caiu sobre ele dos céus, e Fan Xingjian só podia sentir como cada osso em seu corpo e cada centímetro de pele estava sendo dilacerado, pulverizado e derretido. Fan Xingjian perdeu completamente a consciência assim que começou, mas as mudanças em seu corpo não pararam. As chamas roxas subiram aos céus, transformando seu corpo, mente e cérebro em uma direção única. Ponto. As sobrancelhas de Fan Xingjian tremeram enquanto ele recuperava lentamente a consciência. Ele imediatamente sentiu que todo o seu corpo ainda estava com câimbras com ondas de imensa dor, seus ossos quebrados e órgãos feridos o deixando imóvel. No entanto, um cheiro medicinal chegou ao seu nariz. Uolala, ualila. Um velho se virou para olhar para Fan Xingjian, que estava deitado em uma cama. Ele falava muito, mas Fan Xingjian não conseguia entender nada. No entanto, ele mesmo não disse muito. Ele apenas olhou para o teto, como se não estivesse mais preocupado com tudo à sua frente. Eu não estou morto. Fui pego por alguém? Aquela chama era uma ilusão? Mas neste estado, o que posso fazer mesmo se eu sobreviver? Desespero, não resignado emoções de fúria continuaram surgindo na mente de Fan Xingjian. Mas no momento seguinte, a descrença brilhou em seus olhos. Nome Fan Xingjian 16 anos escudeiro do guerreiro da ocupação nível 9 força 9, 3, agilidade 9, 3, reação 6, 3, resistência 6, 2, flexibilidade 6, 2. Os números listados entre parênteses eram os atributos de Fan Xingjian em seu estado ferido, o que agora o tornava incomparável a uma pessoa comum. Se não fosse pelo fato de que as chamas roxas retiveram o último pedaço de sua vida, ele teria morrido por completo. Mas não foi isso que o surpreendeu. O que parecia diferente para ele eram suas técnicas. Técnica de espada básica nível 3 agarrar espada com uma mão nível 2 barra cruzada nível 2 não houve mudança no nível, mas a experiência necessária para aumentar o nível da técnica da espada básica do nível 3 para o 4 se transformou em 01. A experiência necessária para elevar o agarrar espada com uma mão do nível 2 para o 3 era 01. Da mesma forma, a experiência necessária para aumentar o nível do cross slash também foi 01. Como pode ser isso? Eu só preciso de um ponto de experiência para aumentar meu nível. Como isso pode ter acontecido? Fan Xingjian olhou para esta visão, boquiaberto. Mas logo se recuperou. O grau mais alto de talento em artes de espada no mundo. Este é o nível mais alto de talento em artes de espada no mundo. Ah!
Ele começou a rir fanaticamente, a ponto de as lágrimas escorrerem pelos cantos dos olhos. O velho que estava ao lado se levantou e veio para o lado dele, gritando uliuala como se não conseguisse entender nada. Mas Fang Xingjian não se importava com isso. Tudo o que ele conseguia pensar era praticar suas técnicas de espada. Ele queria acenar com sua espada, queria ver se suas técnicas de espada subiriam de nível. 3 dias depois, Fang Xingjian, acamado, lutou para se sentar. Ele parecia não ter partes de seu corpo que não estivessem doloridas, tanto por dentro quanto por fora, mas ele lentamente levantou os braços, juntando os dedos para formar uma espada. Fang Xingjian sentiu uma onda de poder vindo da metade inferior de seu corpo. Era a explosão de poder vindo dos músculos e passando por cada seção dos músculos em sua cintura, coluna, ombros e cotovelos, inchando nas articulações e se transformando em um poder penetrante quando ele o liberava de seus dedos. Com um único golpe, de seus dedos como uma espada, o coração de Fang Xingjian inchou com a sensação de que tudo ficou claro. Suas ações eram tão familiares para ele quanto respirar, fazendo-o sentir como se tivesse praticado esse impulso por milhares ou mesmo dezenas de milhares de vezes. Mas no momento seguinte, ele gritou de dor e caiu no chão ao lado da cama, a dor em seu corpo instantaneamente aumentando 10 vezes. Ele se esforçou demais e abriu suas feridas novamente. O velho entrou e imediatamente começou a tagarelar quando viu. Mas Fang Xingjian estava cheio de sorrisos, toda a sua concentração focada na coluna de técnicas. Técnica de espada básica nível 4. A experiência necessária para subir de nível era 02. Com apenas um golpe de seus dedos agindo como uma espada, ele conseguiu subir de nível. Os dias foram passando. Enquanto ele estava descansando na cama, Fang Xingjian não perdeu seu tempo. Ele tentou aprender a língua que o velho falava, e logo conseguiu alcançar uma comunicação básica com ele. O velho parecia ser um pescador comum e era muito pobre. O remédio aplicado em Fang Xingjian foi o que ele mesmo misturou, feito de ervas medicinais que ele reuniu, junto com carne de peixe e sangue. Com base na observação e inferência de Fang Xingjian, os ferimentos em seu corpo não foram deixados para trás por Caroline. Essas feridas pareciam ter sido curadas pelas chamas roxas. Em vez disso, seu corpo parecia ter sofrido grandes ferimentos quando ele recebeu o talento nas artes da espada. Pode ter sido porque Fang Xingjian originalmente tinha atributos físicos surpreendentes, ou porque ele tinha um forte desejo de viver, ou que o medicamento foi eficaz, ou talvez por causa de algo que as chamas roxas fizeram, mas o certo era que os ferimentos em seu corpo estavam se recuperando lentamente. E depois de alguns dias, ele não seria capaz de segurá-lo, e acenava com as mãos e pernas para praticar suas habilidades com a espada na tentativa de obter uma compreensão geral de seu talento atual. Mesmo uma onda normal de suas mãos e pernas poderia aumentar a proficiência de sua técnica básica da espada. No entanto, não foi o mesmo para o Single-Handed Sword Grab e o Crosscut Slash. Ele já havia atingido o nível 10 para a técnica da espada básica, com experiência 320. Passar por cada nível exigia apenas muito pouca experiência, o que obviamente se devia aos efeitos dos atributos dados pelas chamas roxas. Isso significava que ele tinha um tipo de compreensão única da espada que lhe permitia acelerar a velocidade com que ganhava experiência. Até mesmo balançar seus membros permitiu que ele ganhasse experiência. A técnica da espada básica, que geralmente exigia muito esforço e treinamento duro, agora parecia muito simples. Apenas uma quantidade lamentável de experiência era necessária para aprimorar suas técnicas. Agora que sua técnica de espada básica atingiu o nível 10, ele teve ganhos adicionais. Além do aumento na velocidade e precisão dos golpes, ele também ganhou um ponto em seus atributos de força e agilidade. Este foi um incremento adicional no atributo depois de atingir o nível 10 da técnica da espada básica, algo que Fang Xingjian conhecia há muito tempo. De fato, a maioria das técnicas teria incrementos adicionais em seus atributos após atingir o nível 10, que também era o nível máximo para pessoas comuns. E a maioria dos guerreiros que foram treinados em artes de espadas seriam capazes de elevar essa técnica para o nível 10, obtendo assim um aumento adicional de um ponto em sua força e agilidade. Fang Xingjian agora sentiu que havia avançado imensamente em termos de velocidade e precisão de seus golpes de espada. Ao passar pelos vários movimentos de espada, ele sentiu que todos os elementos de seu corpo estavam altamente coordenados,
como se seus músculos tivessem se unido em um. Este era um nível que uma pessoa comum só seria capaz de atingir depois de treinar por muitos anos. Paraíso dos Deuses Demoníacos Capítulo 8. Melhoria rápida. O ar ressoou com um incessante som de rasgo, e sons de crepitação vinham das paredes. Era o som do ar sendo espremido e depois batendo contra as paredes. O som do vento e do trovão soou como se uma tempestade logo aparecesse na sala. Seu patife, você está ficando louco de novo? Você está pensando em quebrar tudo na casa? O velho entrou com raiva. Ele viu Fang Xingjian sentado na cama, criando uma série de pós-imagens com haste de madeira em sua mão. Era como se mais de 10 varas de madeira estivessem sendo lançadas ao mesmo tempo, não apenas uma. As imagens posteriores desapareceram no momento seguinte. Fang Xingjian começou a tossir furiosamente, tanto que traços de sangue escorriam dos cantos de seus lábios. O velho tirou a vara de madeira de suas mãos e olhou para Fang Xingjian, que tossia sem parar. Desamparado, ele disse, eu lhe disse para não se mover de forma imprudente. Você quer morrer? Você sabe o quão seriamente ferido você está? Fang Xingjian respondeu no idioma comum, que ele ainda não dominava. Não tenho muito tempo sobrando. A linguagem comum era a linguagem mais usada no mundo dos milagres. Na verdade, Fang Xingjian já havia assumido isso antes, enquanto estava na cidade demoníaca. Era só que, no começo, o sotaque do velho era pesado demais para ele entender. Mais tarde, depois de perceber que esta era realmente a língua comum e que ele estava no mundo dos milagres, ele começou a incomodar o velho para conversar com ele diariamente. Assim, ele conseguiu aumentar sua proficiência na língua comum, aos trancos e barrancos. Isso porque ele realmente não tinha muito tempo. De fato, uma vez que as chamas roxas já haviam concedido o talento das artes da espada a ele, então era óbvio que, assim como prometido, sua vida útil também teria sido tirada dele. Agora, Fang Xingjian ficou com uma vida útil de apenas 5 anos. Se ele buscasse vingança, 5 anos seriam muito pouco tempo para as muitas coisas que ele tinha que fazer. Ele não apenas desejava se vingar, mas também queria matar Carolina e erradicar o clã Onassis. Ele também queria retornar à cidade demoníaca, viajar de volta ao clã Fang e perguntar abertamente a Li Xuanguo sobre a maneira como sua mãe havia morrido. E tudo isso exigia energia. Ele deu uma olhada em suas estatísticas na coluna de técnicas. Embora ele só tenha se levantado para uma breve prática todos os dias, sua técnica de espada básica já havia subido para o nível 20 com 0,500 de experiência, um nível sem precedentes na história. Uma técnica de espada básica de nível 20. A técnica básica de espada de uma pessoa comum poderia ser aumentada para o nível 10 no máximo, e apenas alguns gênios talentosos seriam capazes de romper essa restrição e atingir o nível 12, 13 ou até mesmo nível 15. Mas Fang Xingjian nunca tinha ouvido falar, muito menos visto antes, alguém com nível 20 de técnica de espada básica. Tudo isso foi alcançado depois que seu talento mudou para o melhor. Tendo atingido o nível 20 na técnica da espada básica, seus golpes de espada também aumentaram em velocidade e precisão. Além disso, seus atributos também aumentaram, 1 ponto em força, 2 pontos em agilidade, 1 ponto em reação e 1 ponto em flexibilidade. Era o equivalente a subir 5 níveis. Mais 10 dias se passaram. Fang Xingjian saiu tropeçando para o pátio. Com o levantar de seu braço, incontáveis raios de luz negra apareceram instantaneamente como se fossem pitons negras, saltando e rasgando o ar. As luzes negras apareceram rapidamente e depois desapareceram, deixando para trás apenas gritos no ar. Com um leve toque de seus pés, ele correu em direção à parede de terra, e o galho em sua mão mais uma vez se transformou em uma pitome negra de fogo. Ele empurrou para a parede à sua frente em um arco gracioso. Da planta dos pés até a parte inferior das coxas, parte superior das coxas, peito, ombros e cotovelos, toda a energia coletada se condensou em uma bola enquanto seus músculos e ossos faziam barulhos. Fang Xingjian sentiu como se tivesse se transformado em uma espada afiada enquanto empurrava, liberando toda a energia de seu corpo em um instante. A velocidade da explosão instantânea causou uma série de uivos agudos no ar. Eventualmente, o galho bateu contra a parede de terra, produzindo um estrondo alto e explosivo e criando um pequeno buraco, do tamanho de um punho na parede.
Uma técnica de espada básica de nível 25 fez a velocidade de ataque da espada de Fang Xingjian mais de 2 vezes mais rápida do que antes. Ele poderia exibir um poder surpreendente mesmo se estivesse apenas segurando um galho de árvore. No entanto, a explosão instantânea tornou muito mais difícil para ele respirar. Afinal, ele mal conseguia se levantar, e as feridas em seu corpo não haviam melhorado. Mas mesmo assim, Fang Xingjian levantou o braço mais uma vez, planejando praticar seus golpes de espada. Ele não tinha mais tempo. Portanto, junto com a recuperação gradual de suas feridas, seu treinamento tornou-se mais desafiador e mais frequente. Um mês depois, Fang Xingjian estava praticando a técnica da espada básica. No entanto, ele não praticou simplesmente uma única postura, mas, em vez disso, praticou todo o conjunto de 12 movimentos básicos de espada. Estes incluíam o seguinte: dividir, cortar, estourar, mexer, cortar, escovar, interceptar, esfaquear, agitar, empurrar, aparar e acenar. Eram as técnicas básicas que se poderia aprender facilmente em um dojo ou escola na cidade demoníaca. Fang Xingjian continuou meticulosamente sua prática, passando pelas várias posturas básicas e treinando os movimentos mais simples da técnica da espada básica. 1 minuto depois, a técnica da espada básica subiu de nível mais uma vez, atingindo o nível 30 sem precedentes na história de sua existência. Naquele momento, Fang Xingjian também sentiu que havia atingido o limite da técnica da espada básica e que não era mais possível subir de nível. Verificando sua coluna de técnicas, ele viu que era exatamente como ele pensava. Não havia outros requisitos de experiência após atingir o nível 30 na técnica da espada básica. Isso significava que ele já havia atingido o nível máximo. O aumento nos atributos do treinamento da técnica da espada básica incluiu 2 pontos em força, 3 pontos em agilidade, 1 ponto em reação e 1 ponto em flexibilidade. Fora isso, ele também ganhou sua primeira especialidade. Especialidade Genial Swordsmanship, um domínio quase perfeito de cada postura básica, permitindo que o indivíduo seja capaz de dominar qualquer técnica de espada com velocidade excepcional. Era obviamente uma habilidade passiva aumentando a velocidade de aprendizado de esgrima. Fang Xingjian já tinha aptidão para aprender rapidamente. Com essa especialidade, ele se perguntou quão mais rápido seria agora. Um sorriso satisfeito surgiu no rosto de Fang Xingjian, e a espada de madeira em suas mãos mais uma vez formou uma série de pós-imagens, como se um feixe de luz estelar em forma de cruz piscasse no ar, deixando uma marca em forma de cruz onde atingiu o chão. Os movimentos de pincel e split da espada estavam conectados, e quase não seria possível ver nenhuma brecha entre os dois. A cruz no chão era tão profunda que parecia ter sido criada por lâminas ou machados, e não por uma espada de madeira. No nível 20, a barra cruzada também atingiu seu nível máximo e não pôde mais progredir. No nível 10, o cross slash trouxe um aumento adicional de 1 ponto na agilidade e um aumento de 1 ponto na flexibilidade. Em seu 20º nível atual, os ganhos foram um aumento de 1 ponto em força, 2 pontos em agilidade e 2 pontos em flexibilidade. Fang Xingjian revelou um sorriso despreocupado. Ele vinha praticando esgrima há mais de 10 anos, mas esta foi a primeira vez que ele se sentiu tão bem. Sua esgrima estava progredindo a uma velocidade que quase podia ser vista a olho nu. Suas técnicas estavam subindo de nível quase diariamente. Em apenas 1 ou 2 meses, apesar de ter passado a maior parte do tempo deitado na cama, sua esgrima era quase equivalente a alguém que vinha treinando sua esgrima por mais de 10 anos. Vendo-se gradualmente ficando cada vez mais forte, a sensação de contentamento era simplesmente inebriante. Mas mesmo assim, ele ainda continuou com seu treinamento. Embora a prática constante da técnica da espada básica e do corte cruzado não tivesse mais nenhum efeito, ele estava realmente praticando sua terceira técnica, o agarrar a espada com uma mão. Seu single-handed sword grab já havia atingido o nível 19 e estava perto de subir de nível mais uma vez. Tendo alcançado o nível 10 no single-handed sword grab, devido ao aumento no domínio da habilidade, Fang Xingjian também ganhou um aumento de 1 ponto na força e um aumento de 1 ponto na agilidade além do aumento no dano causado. Fang Xingjian praticava repetidamente uma série de posturas básicas no pátio. Embora não parecesse bom, os intermináveis estrondos de trovão que ecoavam quando a espada de madeira cortava o ar fazia com que se sentisse como se cada movimento de espada contivesse força e velocidade extremas.
Com a especialidade Genius Swordsmanship, Fan Xingjian sentiu como se tivesse se tornado um com a espada em suas mãos. Cada movimento, cada fio de força e cada contração dos músculos parecia tão natural quanto respirar para ele. Finalmente, os movimentos ferozes de Fan Xingjian pararam, e um sorriso de satisfação brilhou em seu rosto gelado. Ele havia atingido o nível 20 para o Single-Handed Sword Grab, que incluía um aumento de atributo adicional de 2 pontos em força, 2 pontos em agilidade e 1 ponto em flexibilidade. Os atributos gerais de Fan Xingjian mudaram para: nome Fan Xingjian 16 anos escudeiro do guerreiro da ocupação nível 9 força 14 agilidade 16 reação 7 resistência 6 flexibilidade 10 dentro de 1 ou 2 meses. Era como se Fan Xingjian tivesse alcançado uma melhoria qualitativa, mas ele ainda não dominava completamente o agarrar espada com uma mão. No entanto, em seu estado atual, não havia como comparar com o enorme clã Onassis. Mesmo assim, o treinamento durante os últimos meses aumentou sua confiança imensamente. Agora, eu só preciso de técnicas de espadas suficientes para poder continuar meu treinamento indefinidamente. Se o nível máximo da técnica for alto, a velocidade de treinamento também será muitas vezes mais rápida que a de uma pessoa comum. 100 técnicas, 1000 técnicas. Contanto que eu pratique bastante técnicas de espada, meu poder continuará a crescer sem limites. A única coisa que resta a fazer é procurar mais técnicas de espada. Uma aura assassina gelada passou pelos olhos de Fan Xingjian. Era como se chamas negras estivessem queimando em seus olhos. Onassis. E Caroline. Não vou deixar você esperar muito. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar.